Senhor Jesus, venha sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o Aleph Braz Levita e eu desejo que nesta noite, o Senhor fala ao teu coração que ele renove a sua fé. Ele te mostra nada impossível para ele. Se você entregar o seu coração na sua vida nas mãos do Senhor, grandes coisas irão acontecer. Deus fará coisas infinitamente maiores do que tudo que você pensou. Isso de Deus. Efésios capítulo 3 versículo 20. E no final dessa mensagem que eu vou trazer para você, eu quero fazer uma oração em razão da nossa fé. Deus vai agir em nosso favor também, mas antes de começarmos, já deixa que o seu like, isso ajuda o YouTube a divulgar para mais pessoas. Inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você ser avisado. Toda vez que eu colocar o vídeo novo, eu tenho feito a oração da manhã todos os dias e à noite eu tenho encerrado o dia junto com você e temos a agradecer. Buscar meu amado adorado ao Senhor, que tem sido maravilhoso. Eu quero muito que você participe dessa corrente de oração. Tá bom? Então vamos começar com mensagem. Me responda com sinceridade. Você é uma pessoa de fé? Eu tenho certeza que a maioria de vocês respondeu que sim. Isso é muito bom. Grande parte das pessoas dizem que tem fé em Deus. Será que é sofrer? Aquelas afirmam ter é a mesma que a Bíblia nos ensina a desenvolver. Quando lemos a palavra de Deus, percebemos que o homem que deu a maior prova de fé em toda a Bíblia, Abraão, ao ponto dele ser considerado pai da fé, Abraão não apenas demonstrou sua fé nos momentos de dificuldade, mas em todas as situações que ele viveu. Ele teve falhas, mas as suas atitudes mostravam que ele confiava na direção de Deus para a sua vida, porque quando Deus disse a ele para sair da terra dos seus pais, a terra dos seus parentes, ir uma terra desconhecida, Abraão foi sem questionar. E quando Deus prometeu que lhe daria uma descendência numerosa, quanto a areia do mar e as estrelas do céu, Abraão também acreditou. Apesar dele já sair do uso e da sua esposa também idosa não poder ter filhos, e o momento mais dramático da vida de Abraão foi quando Deus pediu que sacrificasse o seu filho Isaque. É claro que ficou muito triste naquele momento, porque o seu filho era a única coisa que ele tinha. Ele era o filho da promessa, porque a sua descendência vire. Mas Abraão não questionou a Deus nem por um segundo, porque o seu amor e a sua fé no Senhor eram maiores do que o seu medo, do que as suas inseguranças, também maior do que o amor que ele sente pelo seu próprio filho. Então vamos ver como era grande a sua confiança em Deus. A passagem que eu quero ler hoje está lá em Hebreus capítulo 11 versículo 17. 19 diz assim: pela fé Abraão, quando Deus depois a prova ofereceu Isaque como sacrifício, aquele que havia recebido a promessa estava a ponto de ficar o seu único filho. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Irmãos, que interessante, né? Aqui mostra que Abraão, quando ele foi sacrificar o seu filho, o próprio Isaque, perguntou: pai, eu estou vendo aqui que tem a lenha, que tem o fogo, que está preparado para o sacrifício. Mas cadê o sacrifício? E o seu pai disse: Deus proverá. E naquele monte foi chamado de Deus proverá, porque ele foi uma grande demonstração de fé. Gálatas, capítulo 3, mostra que Deus pregou o evangelho para Abraão. Isso mesmo, Abraão foi a primeira pessoa a ouvir sobre evangelho, ou seja, a respeito do filho de ficar em nosso lugar, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e depois quebraram ao vivo o evangelho da boca de Deus. Abraão teve uma festa tão grande que ele acredita mesmo que eu sou feliz aqui morresse. Deus o ressuscitaria de alguma forma. Então Abraão foi o pai da fé, porque ele confiou sem duvidar. Então ele sentiu de fé. Contam que na hora que Abraão foi sacrificar o seu filho, um anjo segurou a sua mão e não deixou ele matá-lo, e naquele mesmo instante um anjo apontou o cordeiro que estava preso entre os galhos. Então Abraão pegou aquele quando ele sacrificou, representando ali que Jesus haveria de morrer pelos pecadores por todos nós. Jesus é o cumprimento da promessa. Que Deus abençoe o seu povo. Deus abençoe a todos aqueles que colocassem a sua fé em Jesus e o nome do Novo Testamento. Muitos homens e mulheres de Deus, eles também tinham essa de que Deus um dia amaria o sacrifício perfeito, o cordeiro que viria ao mundo.
Davi. Muitos tiveram a revelação de que Jesus um dia viria, e o próprio Davi entendia que sacrifícios e holocaustos não agradavam a Deus, porque Deus não tem prazer na morte, mas Deus agradável assim de um coração arrependido, de um coração que reconhece que é pecador e que precisa de um Salvador, e toda vez tinha essa revelação dos homens do Antigo Testamento. Teve uma revelação tão grande quanto Abraão. Abraão nos ensina que ter fé é estar disposto a abrir mão até mesmo das coisas que o Senhor nos dá tanto em Deus, ao ponto de abrir mão daquilo que a gente mais ama, sabendo que o Senhor está no controle, sabendo que o Senhor pode até ressuscitar a situação. Se for da vontade dele, então, meu querido irmão, você que está me ouvindo agora, você que talvez perdeu seus sonhos, você que talvez não tem esperança de dias melhores, renove sua fé no Senhor, confie no caráter de Deus. Deus é bom, Deus é Pai. Se ele perceber que algo vai te prejudicar, ele não vai te dar amém. Então você precisa ter fé no seu tempo todo, nos momentos alegres, nos momentos difíceis. E essa confiança não pode ficar só da boca para fora. Ela tem que ser demonstrada através da sua obediência. Se você realmente ama o Senhor e o Senhor está te pedindo algo, entregue nas mãos dele, confiando que ele vai cuidar do seu futuro. Tá certo? Eu me lembro que durante algumas vezes eu rompi os ligamentos, namoros que eu sabia que não era de Deus. E hoje eu estou casado com a minha esposa, Thaís. Somos muito felizes juntos, nos convivemos muito bem. Temos 2 filhos, abençoe, mas hoje eu me lembro que durante muitas vezes, eu vou descer a Deus quando Deus me pediu para terminar o relacionamento. Sabe, o time que tomar uma decisão de fé não foi fácil. Terminando amor, você sabe que não é fácil, mas vale a pena, porque eu não queria me casar com uma pessoa que não viesse de Deus para mim, e Deus permitiu sim relacionamentos, mas não deram certo. E hoje eu consigo ver o propósito e tudo isso, mas naquela época eu não chegava a uma saída. Naquela época, eu não sabia porque eu estava dando um passo em direção a algo que eu não estava enxergando. Eu não vi o que estava na minha frente, mas hoje eu vejo quanto vale a pena esperar no Senhor e obedecer a sua voz. E você ainda não tem certeza daquilo que Deus aquilo que Deus exige e espera de você, buscar mais o Senhor em oração. Peço ao Senhor para te dar muito entendimento maior de qual é a vontade dele para a sua vida. Não se contenta com migalhas, porque Deus tem o melhor para você. E às vezes a gente fica tão agarrado, né? Tão preso daquilo que a gente ama, a gente não quer abrir mão, mas quando a gente faz isso em obediência, sempre honra a sua decisão. Amém. Então nós vamos fazer uma oração. Agora nós vamos clamar ao Senhor e vamos confiar aqui. Lá na frente, nós vamos ver que deu o melhor por nós, mas para isso precisamos tomar a decisão. Hoje, naquilo que for preciso, precisamos abrir mão do pecado, da nossa vontade, ainda que pareça que estamos caminhando para mim, assim como Jesus, quando estava no Getsemane. Ele até suou gotas de sangue, porque tamanho foi a sua pressão, porque ele sabia que iria enfrentar a morte, a separação de Deus. Mas ele mesmo assim, ele disse: Pai, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E naquele momento os anjos do Senhor vieram depois a ele, então prosseguir direção à cruz. Muitas vezes, irmão, a sensação que vai dar é de morte, de que estamos perdendo algo, mas sabe de uma coisa: depois da morte vem a ressurreição. E aí, se Deus quiser, nós servimos um Deus que é fiel, e Deus não deixou Jesus na morte, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E é isso que Deus faz para a nossa vida. Depois da morte e ressurreição vem a esperança de dias melhores, ver a restauração dos sonhos da família, de tudo aquilo que é da vontade do Senhor para nós. Amém. Então feche os seus olhos. Pai, eu me coloco na tua presença neste para te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos proporcionou. Meu Deus, eu quero te agradecer do fundo do meu coração pela semana que todos os dias me acompanha aqui, oh Deus. Quero te agradecer por essa família tão grande e tão abençoada. O Senhor disse que Abraão seria pai de multidões. Eu louvo ao Senhor por essa família da fé que estamos formando aqui dia após dia.
Quantas nós duvidamos do teu poder, quantas vezes nós questionamos se realmente a tua vontade é melhor para nós, oh meu Deus. Quantas pessoas agora estou passando por lutas, dificuldades, elas não conseguem enxergar que algo de bom pode acontecer com elas, mas o Senhor é fiel, meu Pai, o Senhor tem nos guardado, tem nos livrar das armadilhas do inimigo, tem nos sustentar no que for preciso e tem enviado os nossos passos. Por isso, meu Pai, nos ajude a te agradecer, coloca em nós o desejo de te adorar mesmo diante dos piores momentos também. Aproveite esse momento de oração para clamar por essa pessoa que tem passado por lutas que parece não ter fim. Hoje mesmo, ela pensou em largar mão de tudo e abrir mão do chamado para ela, mas eu te peço, Pai, renova as forças,